Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vencendo Concursos. Bom, galera, é o seguinte, nós vamos dar continuidade aos tópicos relacionados a protocolo. Estávamos falando a respeito das atividades de protocolo. Vamos continuar, evidentemente, porque são muitas as atividades de protocolo e isso precisa estar bem guardado, memorizado na nossa mente, na nossa memória, para que você mande super bem aí no dia da sua prova, tá bom? Bom, é o seguinte, tem mais aqui um tópico, né, de atividade chamado de abertura de expediente. O que significa? Coloquei aqui um conceito para vocês, que é o seguinte, tá? Abertura de expediente é o procedimento de abertura do documento que tramitará para informar e ou acolher manifestações, podendo estar ou não acompanhado de outros documentos de natureza diversa, reunidos em torno de uma atividade, demanda ou interessado. Então, a abertura de expediente, pessoal, ela pode ser sim, né, realizada pela unidade que identificar a necessidade de fazer esse tipo de trabalho, na verdade, né? Não é uma coisa assim que a gente tem sempre, mas é óbvio que em algumas situações vai ser preciso fazer a abertura do documento que vai tramitar, que vai informar algo, alguma informação, trazer alguma informação que pode estar juntado, apensado com outros documentos, tá? Não é uma atividade que normalmente cai em prova de concurso, mas é bom a gente saber que existe essa situação, tá bom? Continuando aqui, olha só, nós vamos ter também a autuação de processo. Essa sim é uma atividade mais importante aqui para a gente compreender. A autuação de processo é a sequência de operações técnicas que tem por finalidade dar forma processual ao conjunto de documentos acumulados no decorrer de uma ação administrativa, visando encaminhamento, manifestação e decisão. Somente poderão ser autuados os processos indicados nos planos de classificação de documentos devidamente oficializados. O procedimento de autuação é de competência exclusiva da unidade com atribuições de protocolo e só poderá ser efetuado mediante solicitação formal de autoridade competente. Tá? Então, fazer essa autuação, basicamente, é você pegar todos os documentos, né, que chegaram lá no protocolo, tá? Juntar esses documentos, ok? Como está aqui dizendo, né, uma sequência de operações técnicas, então você está fazendo o recebimento desses documentos e está fazendo a autuação, por exemplo, a por carimbo, carimbar os documentos que foram recebidos, tá, ó, datar os documentos, ok? Certo? Então, são situações ligadas a isso, né? A identificação desses documentos também podem ser entendidos aí como uma autuação também necessária que ocorre dos documentos, tá certo? Ó, cada processo formado deverá tratar exclusivamente de um único assunto. Caso o processo trate de mais de um assunto, ou dependa de mais de um ato decisório, deverá ser desdobrado em tantos processos quanto necessários. Esse conceito de autuação ele acontece, na verdade, nos processos, tá? Processo administrativo ou processo judiciário, aí não importa tanto para a gente, tá bom? Então, fazer a autuação, por exemplo, muitas vezes, aqui nesse documento, aqui nesse processo, vai ter uma etiqueta. Então, nós vamos colocar uma etiqueta aqui. Essa etiqueta tem número do processo e outras informações. Então, isso é fazer uma autuação, tá? As folhas, elas terão uma numeração. Então, imagina que, como é um processo, então a gente vai ter várias páginas, várias folhas, certo? E aí, essas folhas terão numeração, 1, 2, 3 e assim por diante, tá certo? Então, isso também significa fazer uma autuação. Autuação é você ter alguma observação, tá? Então, imagina, por exemplo, que esse documento ele tenha muitas informações aí que são relevantes. Então, o que a gente pode fazer? Deixa eu só pegar aqui um marca-texto, ó. Por exemplo, eu posso colocar tarjas coloridas aqui e cada cor tem um significado. Então, isso também é uma ideia de fazer uma autuação.
Tá certo? Beleza? Acho que agora ficou mais claro para você a ideia de fazer essa autuação, tá? Então, eu recebo o documento ali e verifico. Esse documento é o quê? É um processo administrativo? É um processo judicial? Tal. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a autuação. No momento que você recebeu aquele documento, jogou as informações para um sistema, por exemplo, vai gerar ali uma etiqueta. Essa etiqueta gerada você vai colocar ali, colar, né? Afixar ali na capa do documento. Se tiver alguma informação também importante, tarjas coloridas. Essas tarjas coloridas seriam tipo uma etiqueta, sabe? Que fica mais fácil encontrar uma informação importante dentro daquele processo, tá? Numeração ali também das folhas. Então, tudo isso passa a ser uma ideia de autuação. Legal. Entendido isso, vamos verificar aqui algumas rotinas de autuação. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Seguinte, ó. Rotina de autuação. Conferir a Deixa eu trocar aqui de cor, senão essa cor aqui não vai ficar legal. Ó, conferir a solicitação de autuação. Para autuar um processo, a unidade deverá formalizar o termo de solicitação de autuação e encaminhá-lo à unidade com atribuições de protocolo. O termo deverá conter a indicação da classificação do processo, conforme os planos de classificação de documentos, devidamente aprovados e oficializados. Conferir os documentos. O processo deverá ser formado preferencialmente por documentos originais. No entanto, isso aqui também é importante. Quando a gente tem um processo, pessoal, nós vamos ter documentos que são anexados ou apensados ao processo, tá? Então, imagina, por exemplo, que tá vendo aqui é um processo e aqui dentro é um outro documento. Esse documento foi anexado ao processo. Então, eu tenho que, na verdade, conferir esse documento, entendeu? Então, o processo deverá ser formado preferencialmente por documentos originais, no entanto, poderão ser formados processos a partir de cópia autenticada por tabelião ou ainda cópia autenticada por servidor, funcionário público, mediante cotejo da cópia com o documento original, certificada com carimbo ou com anotação à caneta, azul ou preta. Confere com o original, contendo data de autenticação e assinatura do servidor. Então, você vê, ideia aí de autuação, tá? E aí eu comentei para vocês que também as folhas terão numeração. Olha só aqui falando, ó, numerar as folhas. As folhas do processo deverão ser numeradas em ordem crescente no canto superior direito, tá aqui, ó, exemplo, pela posição de anotação a caneta azul ou preta ou de carimbo específico para registro de numeração e rubricadas pelo servidor que as inserir no processo. A capa de processo não receberá numeração. Com a utilização do modelo de capa de processo com visor, a capa deixa de ser peça do processo e passa a ser somente sua proteção. Então aqui, ó, as folhas terão uma numeração, né? Vai estar uma numeração aqui e vai rubricar. Então a pessoa que está ali numerando as folhas vai dar uma rubrica aqui, tá certo? E a capa do processo não recebe numeração, mas ela vai ter ali uma etiqueta, né? Que vai constar os dados do processo, tipo o número do processo e as partes. Beleza? Ficou mais fácil agora para entender? A ideia da autuação. Bacana, gente. Show de bola. A gente vai dar continuidade porque nós temos outras atividades aqui para tratar, tá bom? A próxima atividade que eu quero tratar aqui com vocês é o encerramento e abertura de volumes, tá bom? O que é o encerramento e abertura de volumes? É o seguinte, é o procedimento de desdobrar documentos volumosos em tantos volumes quanto os necessários com o objetivo de facilitar o seu manuseio. Quando o volume do documento atingir o limite de 200 folhas ou seu manuseio estiver comprometido, as unidades deverão providenciar o seu encerramento e abertura de novo volume. Isso aqui também acontece, é uma situação que ocorre muito em processos, tá? Por quê? Porque, evidentemente, nós vamos juntando esses documentos, juntando essas folhas. Então, vai ter a folha 1, 2, 3, 4, 5, imagina, uma porrada. Aí, quando chega na folha 200, já começa a ficar bem complicado ali imagina o volume desse processo, né? O volume daquela quantidade de folhas. Então, isso logo vai ser o quê? Um volume. Volume 1,
depois volume 2, volume 3, volume 4. E aqui, basicamente, a ideia é criar um limite de 200 folhas. Beleza? Legal. Então, isso quer dizer, a gente ao mesmo tempo está encerrando e vai abrir um outro volume, tá? Continuando aqui, ó. O encerramento e abertura do volume de processo deverá ser executado exclusivamente pela unidade com atribuições de protocolo, mediante solicitação de autoridade competente. Nos demais casos, o encerramento e abertura de volume poderá ser executado pela unidade que identificar a necessidade de fazê-lo, mediante solicitação de autoridade competente. Só poderão ser encerrados e abertos volumes de documentos pertencentes ao próprio órgão e entidade. Continuando, temos aqui uma atividade, pessoal, que ela é bem importante, assim, tá? Cai bastante em prova, que é a tramitação. Inclusive, algumas questões aí, elas tratam como controle da tramitação, ou seja, o protocolo ele faz o controle da tramitação. Teve uma questãozinha, inclusive, que alguns alunos, mas eu vi aqui uma questão que faz a tramitação, está errado. Realmente está errado, porque ele está fazendo ali o controle. A gente pode até dizer que assim que o setor de protocolo ele faz a primeira tramitação, mas depois ele vai ter o controle dessa tramitação. A tramitação é a movimentação que ocorre daquele documento nas unidades, entendeu? E aí o protocolo precisa ter o controle dessa movimentação, dessa tramitação, beleza? Coloquei aqui um conceito para vocês. Vamos ver. Ó, tramitação é a movimentação de documentos pelas unidades do próprio órgão ou entidade ou entre unidades de órgãos e entidades distintos para dar conhecimento, bem como para acolher manifestações, instruções e informações necessárias à tomada de decisões. As unidades, coordenadorias, conselhos, departamentos, divisões, núcleos, setores, por onde circulam os documentos, são denominados de pontos ou locais de tramitação. Então, na tramitação podem ser movimentados documentos simples, ofício, memorando ou compostos, processos, expedientes. E aí, essa movimentação, essa circulação dos documentos que ocorrerá entre as mais variadas unidades, o setor de protocolo precisará, ter o controle. Beleza? Ó, não pode tramitar processos e expedientes com capa ou folha líder dilaceradas, cabendo a substituição no caso dos processos, a unidade de contribuições de protocolo e no caso dos expedientes a unidade produtora. Ou seja, se o processo estiver com uma folha aí, uma capa meio mutilada, dilacerada, tem que ser trocada. Processos que não estejam com todas as suas folhas devidamente numeradas e rubricadas e os espaços em branco inutilizados. O que acontece, gente? Ó, você tem aqui um documento, tá? Imagina que aqui é a frente do documento, aqui, aliás, o verso do documento. Então, melhor, vamos fazer assim. Ó, então aqui a gente tem a frente do documento e o verso não tem nada. O que eu preciso fazer, gente? Eu preciso inutilizar esse espaço aqui. Ou faz um risco assim na vertical, ou escreve em branco, ou bate um carimbo, tá? Eu tenho que inutilizar esse espaço. É o que está dizendo aqui, né? E aí não pode tramitar um documento que esteja com espaço ali em branco. Tem que inutilizar primeiro. Processos e expedientes com mais de 200 folhas. Por quê? Porque a gente tem esse limite, né? Processos e expedientes sem o devido registro de sua tramitação no sistema informatizado de gestão arquivística de documentos e informações. Poderão tramitar temporariamente na contracapa de processos, originais de certidões a serem fornecidas pela unidade, originais de atos administrativos para publicações, outros documentos que, por sua natureza, devam ser posteriormente retirados. Ok? Bom, continuando, tem aqui uma regrinha, uma norma que consta no decreto estadual 58.052, que trata do acesso à informação, que diz assim: a expedição, tramitação e entrega de documento ultrasecreto e secreto deverá ser efetuada pessoalmente por agente público credenciado, sendo vedada a sua postagem. O que isso significa, pessoal? Significa dizer o seguinte, tá? Que não pode, nesse caso, postar o documento, encaminhar, por exemplo, por outras formas, né? Tipo via correio, exemplo.
tem que ser entregue ali pessoalmente, né? Vai um agente público no local onde deve ser entregue esse documento e vai entregar ali pessoalmente, tá certo? Por quê? Porque vai precisar ali do protocolo, de uma série de situações. Então você vê que interessante essa informação. Tá ok? Beleza? Maravilha. Continuando, nós vamos resolver aqui algumas questõezinhas, só para você ver como que isso já foi tema de prova, tá bom? Vamos lá. Os procedimentos de registro, autuação de documentos são atividades de protocolo. O registro consiste no cadastramento de documento recebido em um sistema de controle, manual ou informatizado, que atribui um número ao documento. Inclusive, esse número aqui é o número de protocolo. A autuação ocorre quando um documento passa a constituir um processo. Opa! Maravilha, é isso mesmo, gente, certinho, tá? Então, você tem ali o recebimento, né? Você vai ter aí vai fazer o registro desse documento, certo? Como está dizendo aqui, consiste no cadastramento do documento recebido, e a autuação é o documento que passa a constituir um processo, e ali, consequentemente, você vai colocar uma numeração e assim por diante. Vamos para outra questão? Próxima questão diz assim: a autuação de documentos é a atividade típica do... Alternativa A, arquivo corrente, B, arquivo central, C, protocolo, D, arquivo intermediário ou E, arquivo setorial. Bom, nós aprendemos aqui que é uma atividade típica do protocolo. Alternativa C, né, gente? Tranquila, questãozinha aí. Vamos lá, continuando. O controle rotineiro, o controle rotineiro da tramitação dos documentos no âmbito de instituições públicas brasileiras compete a quem? Alternativa A, ao arquivo intermediário, B, ao serviço de protocolo, C, aos arquivos setoriais, D, ao arquivo central ou E, à comissão de avaliação. O gabarito da nossa questão é a alternativa B, né, galerinha? Alternativa B, ao serviço de protocolo. Tá bom? Alternativa B. Show de bola, caminhando. Mais uma questão, bora lá. Acerca da gestão da informação de documentos, julgue o item que se segue. A tramitação dos documentos, uma das atividades mais importantes durante a fase do seu uso administrativo, consiste na distribuição dos documentos aos destinatários. Pessoal, essa informação está errada. Não é consiste na distribuição, consiste na movimentação, é diferente. Distribuir é a primeira vez, tá? Esse conceito de distribuição, que inclusive nós já estudamos, é quando o documento ele chega no protocolo, o protocolo vai fazer lá o recebimento, o registro, a autuação, que seja, e depois ele distribui, certo? Beleza? É uma situação. A tramitação é a movimentação dos documentos nas unidades ali, nos departamentos, nos setores e assim por diante. Consequência, o item está errado. Tudo bem? O item está errado. Vamos caminhar. Vamos caminhar porque eu tenho mais outra questão aqui para resolver com vocês. Próxima. O setor de protocolo deve ter uma rotina com uma série de procedimentos que permitem um efetivo controle na tramitação dos documentos para uma melhor organização da administração. Nesse sentido, marque a alternativa correta. Então vamos lá. Alternativa A. Documentos particulares e sigilosos devem ser abertos pelo protocolo para fazer o registro do assunto. Jamais, né, pessoal? Não devem ser abertos. Beleza? Alternativa B. Documentos particulares e sigilosos não podem ser abertos pelo protocolo. Somente deve-se fazer o controle de recebimento e realizar a entrega ao destinatário. Opa, exatamente isso. Gabarito aí da nossa questão. Alternativa B, tá bom? C. Os funcionários do setor de protocolo não devem fazer o registro das correspondências recebidas. É claro que devem, né? Não faz sentido. Esse é o grande trabalho deles, fazer o registro. Os funcionários do setor de protocolo não devem fazer a separação dos documentos para identificar a área responsável por aquele assunto, a quem deverá ser entregue o documento. Erradíssimo. Claro que eles vão fazer a separação dos documentos. Eles vão separar os documentos que são
documentos oficiais dos documentos particulares, e dos oficiais eles vão separar os que são ostensivos daqueles que são sigilosos. Portanto, nós ficamos aí com a alternativa B, tá bom? Assim eu encerro essa aula, espero que você tenha entendido, compreendido, e a gente, claro, se vê numa próxima. Valeu! Olá, você acaba de assistir a uma aula, ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório, Gabaritando Jaboticabal, para os cargos de agente administrativo, inspetor de alunos e secretário de escola. Então, se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório. Eu quero aproveitar e mostrar para vocês todas as vantagens do nosso curso. Bom, em primeiro lugar, você terá acesso imediato. Então, no momento que adquirir o curso preparatório, recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Você também terá acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser e o curso terá acesso durante um ano. Olha que maravilha! Aí acaba servindo como forma de você estudar para outros concursos, inclusive, cai aí as mesmas matérias, ok? Você vai ter no curso Teoria e Questões Comentadas, aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande aí na sua preparação. Material em PDF das aulas, então nós transformamos os slides dos professores em material em PDF, tá certo? Bom, e você vai receber um super bônus, caderno de questões. Pessoal, são questões gabaritadas, olha só que maravilha, gabaritadas, para você treinar milhares de questões que estarão à sua disposição, separadas por matéria. Valor especial de lançamento do curso preparatório, de R$ 497 por apenas R$ 247 à vista, ou 12 vezes de R$ 24,65. Bom, é uma promoção super especial. Com certeza vai valer muito a pena você prestar esse concurso. O cargo de agente administrativo, o salário ultrapassa R$ 3.200. Então, você quer fazer parte disso? Faz o seguinte, abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e será redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. Aí, tem um botãozinho lá de comprar, você clica nesse botão, preencha seus dados, escolhe a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, porque aqui você vence. Bom, é esse o recado. Espero que você inicie a sua preparação o quanto antes, tá certo? Vou ficar te aguardando dentro da plataforma. Clica agora e faça a sua matrícula. Valeu!